Olá, alunos! Eu sou a professora Renata Freitas, da disciplina de Farmacologia, e na aula de hoje nós iremos abordar a farmacologia do sistema nervoso autônomo. A nossa aula foi dividida em três principais tópicos. Primeiro, nós iremos falar sobre as divisões do sistema nervoso, as funções do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, os fármacos colinérgicos e os fármacos adrenérgicos. O nosso sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado sistema do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar o seu desenvolvimento. Toda essa complexidade relacionada ao nosso sistema nervoso central está principalmente relacionado ao grau de diferenciação e especialização das células que compõem esses sistemas. E, além disso, ao fato de que esse sistema ele é um sistema controlador, que está relacionado ao controle de quase todos os outros sistemas que compõem o nosso organismo, já que ele controla o nosso sistema auditivo, visual, digestivo, respiratório, cardiovascular. Então, esse sistema está correlacionado a todos os outros sistemas. Dado a essa característica, ele é um dos sistemas mais importantes, por ser um sistema de controle e por ser um sistema complexo, formado por células altamente especializadas, que são os nossos neurônios. Assim, o nosso sistema nervoso ele é subdividido em duas principais categorias, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo cérebro que é o nosso encéfalo, e pela medula espinhal. O nosso sistema nervoso periférico inclui os neurônios localizados fora do cérebro da medula espinhal, ou seja, qualquer nervo que entra ou que sai do sistema nervoso central. E ele ainda se subdivide em sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema nervoso voluntário, e o sistema nervoso somático, que é o voluntário, ou seja, que nós realizamos essas funções de forma consciente, como por exemplo os movimentos de andar, de pular, de correr, a respiração, a postura. Já o nosso sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema nervoso involuntário, não está vinculado a um estímulo consciente, ou seja, as suas funções são realizadas de forma inconsciente, sem necessitar um estímulo que nós consigamos controlar. Então, por isso, ele é responsável pelas funções viscerais, vegetativas, pelo controle de processos vitais do organismo, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, o fluxo sanguíneo, a motilidade gastrointestinal, a nossa digestão, a secreção de glândulas, de hormônios e até mesmo o esvaziamento da bexiga. Então, são diversas funções que são realizadas de forma involuntária. Esse sistema autônomo involuntário, ele ainda se subdivide em um sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Esses sistemas, nervoso simpático e parasimpático, ele é responsável pela manutenção da homeostasia do nosso organismo. Além disso, desempenha uma função importantíssima na sobrevivência humana. A divisão parasimpática está envolvida com a manutenção da homeostasia, ou seja, nós ativamos o sistema nervoso parasimpático para a realização de atividades cotidianas, para manter as funções corpóreas essenciais, como o processo digestivo. Então, para a realização da digestão, e para a indução do sono, nós ativamos o sistema nervoso parasimpático. Geralmente,
esse sistema atua para opor, né, ou para equilibrar as funções derivadas do sistema simpático. E, em geral, ele é dominante sobre as funções do sistema nervoso simpático. Por isso, ele é conhecido como sistema de repouso, né, ou descanso, e de digestão. Entretanto, né, em uma função quando o sistema nervoso parasimpático não está ativado, em uma situação, por exemplo, de estresse, de fuga, de luta, de reação a um estímulo doloroso ou um estímulo que cause uma preocupação, quem se torna ativo é o nosso sistema nervoso simpático, né? Que tende a funcionar como unidade com frequência, né? Com frequente descarga e que está envolvido principalmente, né? Em funções, né? Relacionados ao nosso sistema de sobrevivência, né? Então, por isso ele é fundamental para a nossa sobrevivência e quando ativado, ele irá liberar, né, adrenalina e noradrenalina para nos preparar para uma situação de fuga, de luta. E por isso, em muitas situações de estresse, né, alguns indivíduos relatam sentir uma força que nem sabia que tinha. Por que isso acontece? Exatamente porque o nosso organismo ele vai ser ativado de tal forma, né, a nossa contração muscular, a nossa capacidade respiratória, ventilatória, que muitas vezes a gente vai conseguir correr em uma velocidade muito além do que nós acreditávamos que poderíamos fazer. Entretanto, né, o nosso sistema parasimpático, como as principais funções dele é a função de descanso e digestão, por isso que normalmente quando o indivíduo ele come uma comida muito pesada, ele normalmente sente sono, porque a nossa energia que estava, né, sendo gasta para um sistema de fuga, de luta, como por exemplo em uma atividade física, ele passa a ser direcionada para a digestão, que é um processo que também há gasto energético, né? Porque nós vamos produzir enzimas, vamos preparar o nosso organismo para conseguir digerir aquele alimento. Por isso que em uma situação, né, como por exemplo, pós um almoço ou uma outra alimentação completa, você precisar sair correndo ou você precisar, né, sair de forma rápida ou passar por uma situação de estresse, e alguns indivíduos podem passar mal exatamente porque o processo digestório é bloqueado. Assim, né, esses dois sistemas, eles possuem, na grande maioria das vezes, funções opostas, né? Então, o sistema parasimpático ele é conhecido como um sistema colinérgico, porque a sua ativação se dá a partir de neurotransmissores, que são conhecidos como os transmissores pelo neurotransmissor da acetilcolina. Já o sistema nervoso simpático ele é ativado pela liberação da adrenalina e da noradrenalina, por isso é conhecido como sistema adrenérgico. Durante o processo, né, que é ativado pelo sistema nervoso parasimpático, nós temos uma construção de reserva energética, né? Então ele é um sistema anabólico, porque ele é um sistema de conservação, de preservação do nosso gasto energético. Já o sistema nervoso simpático, ele é um sistema catabólico, porque ele é um sistema de desgaste e que está relacionado com a quebra do glicogênio, com o gasto de energia para que a gente possa desenvolver aquela atividade de uma forma mais eficiente possível. Nem sempre as funções desempenhadas pelo sistema nervoso autônomo terão funções opostas, né? Então, como nós podemos observar aqui nessa imagem, nós temos a grande maioria das funções de formas opostas, como por exemplo, né, enquanto o sistema parasimpático contrai a pupila, o sistema simpático dilata a pupila, para que o indivíduo em uma situação de estresse, de fuga, ele consiga ver mais, né, ou melhor. Enquanto o sistema parasimpático estimula a salivação,
a produção de suco gástricos, de enzimas, né, biliares, pancreáticas, promove a estimulação dos movimentos peristálticos, o nosso sistema nervoso parasimpático vai bloquear todas essas funções que estão relacionadas aos processos digestórios. Em compensação, ele vai causar o relaxamento, né, ou broncodilatação, para que a gente consiga absorver mais oxigênio, né, em uma situação de desgaste, de atividade física, acelerar os batimentos cardíacos para que chegue mais oxigênio, mais sangue nos tecidos, estimula a liberação de glicose, né? Então a quebra da glicose das nossas reservas energéticas em forma de glicogênio ou até mesmo no próprio tecido adiposo, para que haja disponibilidade de açúcar, com consequência por conta do aumento do gasto energético causado pela ativação do sistema simpático. A estimulação e produção da adrenalina e noradrenalina. Então, aqui na nossa glândula suprarrenal, ela é a principal responsável pela liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Então, esses neurônios, né, que saem da medula se conectam, né, nos gânglios até os tecidos, eles irão promover essa liberação de adrenalina que vai promover um efeito prolongado desse sistema nervoso simpático, né? Visto que até a adrenalina e até o fígado ser metabolizado e parar de desenvolver seus efeitos, o nosso sistema nervoso simpático permanecerá ativado, né? Por isso que em uma situação de choque, de estresse, as pessoas ainda se sentem, né, tremem a mão, se sentem ainda, né, com o batimento cardíaco acelerado por um tempo prolongado, porque a adrenalina ela promove esse prolongamento da ativação do sistema nervoso simpático. Outra ação também interessante é que o sistema nervoso simpático ele promove o relaxamento da bexiga. Então, em algumas pessoas em situação de estresse, elas se urinam. Por que isso acontece? Porque em uma situação de estresse a bexiga relaxa e, consequentemente, ela perde, né, a capacidade de segurar a urina. E, por fim, a última função, né, que esses sistemas eles não se antagonizam é durante o ato sexual, né? Já que o sistema nervoso simpático ele promove a ejaculação e o sistema nervoso simpático promove a ereção. Então, as duas funções são funções complementares para que haja um ato sexual. Assim, né, as funções desempenhadas pelo sistema nervoso simpático, eles serão, né, alvos de muitos medicamentos que vão promover essa função, né, em alguns indivíduos que precisam de um estímulo, né, de um estímulo como um agonista desses neurotransmissores, ou inibir em algumas situações patológicas e que esses estímulos possam estar aumentados, né? Então, por exemplo, né, as funções do sistema nervoso simpático nos olhos é causar midríase, que é a dilatação da pupila, no coração, aumento da força cardíaca, aumento da contratibilidade cardiovascular, nos vasos, dilatação da musculatura esquelética, nos brônquios, broncodilatação, no fígado, gliconeogênese, que é a quebra do glicogênio. Já o sistema nervoso parasimpático, as principais funções que serão alvos, né, de estudo agora da nossa disciplina de farmacologia é que ele causa nos olhos miose, que é a constricção da pupila, no coração diminuição da força cardiovascular e contratibilidade, nos brônquios broncoconstricção e no sistema digestivo ele promove a motilidade, a secreção das glândulas, né, e de enzimas que vão participar do processo digestivo e aumento também da secreção do ácido clorídrico. Assim, esses sistemas eles irão se comunicar, né, e fazer esse processo de sinalização, de ativação e inibição a partir exatamente de neurotransmissores específicos. Então, o principal neurotransmissor relacionado ao sistema nervoso autônomo parasimpático é a acetilcolina.
E o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo simpático é a noradrenalina. Então, a noradrenalina e a acetilcolina, eles podem ter efeitos tanto excitatórios como inibitórios, a depender do órgão que ele vai atuar, né? Mas normalmente essas funções são funções que se opõem, como nós vimos naquela imagem anterior. Como nós podemos ver aqui também, né, a acetilcolina, quando ele atua no nervo óptico, ele causa miose, e a noradrenalina, ela causa midríase, que é a dilatação da pupila.